com um dia belíssimo, o Senhor nos abençoando com saúde, o Senhor nos abençoando com tempo juntos para ouvirmos dEle. A minha oração, amados, é para que não a minha palavra, mas a do Senhor faça a diferença nas nossas vidas. Não ao que eu pronunciar, mas o que Ele colocar no coração de vocês, porque isso que faz a diferença. Eu posso ser fraco, eu posso dizer o que não é agradável ao Senhor, mas Ele vai falar ao nosso coração. A minha oração é para que, através do Espírito Santo, cada um de nós seja tocado, instruídos, capacitados. Esse é o meu propósito nessa manhã abençoada que o Senhor nos concede. Eu gostaria de lembrar o que foi lembrado na ceia. Nós ceiamos, e tem uma coisa importante que sempre me chamou a atenção na ceia, e o pastor Leonardo puxou um outro ponto que me parece interessante, que no final, quando o Senhor a ceia com os apóstolos, diz: esse é meu corpo, esse é meu sangue, até que eu venha, até a segunda vinda. Então nós estamos aguardando esse retorno do Senhor. Mas eu gostaria de lembrar também um outro aspecto que me parece muito interessante, que é o seguinte, que ele fala: fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós estamos ceando, nós estamos relembrando aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E o nosso assunto hoje é Jesus, é Cristo. E até por isso que eu reforço isso que foi colocado. Então lembre, Cristo voltará. Nós estamos ceando até que Ele volte. E nós estamos ceando para lembrar aquilo que Ele fez por nós, que foi muito, muito interessante e que nós vamos ver daqui para frente. Nós somos uma igreja, e somos uma igreja cristã, e nos denominamos, e nos dizemos somos cristãos, somos uma igreja cristã, e somos cristãos. Eu tenho encontrado, conversando com as pessoas e percebendo na igreja, e também fora da igreja, mas principalmente na igreja, essa dificuldade às vezes que as pessoas têm de entender o que significa ser cristão. Eu professo a fé cristã, mas na verdade o que é isso? E eu percebo às vezes que nós temos uma certa dificuldade de defendermos a fé que nós temos, de esclarecermos ou de justificarmos, e mesmo nós tenhamos dúvida, por mais fé que nós temos, e a fé já em si está nos dizendo que nós temos uma certa dúvida, nós estamos crendo sem as evidências que nós gostaríamos de ter, mas a justificativa da nossa fé, às vezes a gente percebe que as pessoas têm dificuldade, e eu creio também que isso só é revelado pelo Espírito. Isso não é homem que vai fazer com que a gente tenha esse entendimento, não é em apenas um culto desse. A vida cristã é uma caminhada, é um construir. Então não esperem que eu vá trazer revelações totais para vocês hoje, mesmo que não sou eu, que é o Espírito que faz, é a palavra de Deus que faz, mas entender um pouquinho mais o que significa ser cristão. E aí, uma coisa simples que aparece muito rápido: ser cristão, nós já entendemos que crer em Deus, certo? Aí já está implícito crer em Deus, mas crer em Deus, se nós vamos olhar nas Escrituras, também não é o suficiente. Crer em Deus, até o inimigo crê em Deus. Se nós cremos em Deus, nós cremos num céu e num inferno, ou na presença de Deus ou na ausência de Deus, em palavras mais suaves. A Bíblia é direta, mas nós um pouco mais democrático. Vamos na presença de Deus ou na ausência de Deus. E aí vem uma segunda pergunta, que muitos de vocês já ouviram eu fazer ela, mas eu acho que ela ajuda a dar um entendimento que eu quero chegar lá. Se existe céu e inferno, e se eu sou cristão e eu creio em Deus, eu entendo que eu vou para o céu. E por que eu acho que eu vou para o céu? O que eu tenho de diferente que eu vou para o céu e alguém não vai? Tentar esclarecer isso, esmiuçar um pouquinho isso, às vezes é um pouco complicado, um pouco difícil, não está muito claro na nossa mente. Ser cristão, talvez nós poderíamos dizer o seguinte: a primeira definição, o que significa ser cristão? Tem várias maneiras de nós abordarmos, mas podemos dizer o seguinte: ser de Cristo, pertencer a Cristo, quer dizer, andar com Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Isso é ser cristão. Então, pertencer a Cristo, estar em Cristo, andar em Cristo, obedecer a Cristo, isso é que nos faz cristãos, e nos faz diferente um dos outros, obviamente, dos cristãos e dos não cristãos.
E a questão é a seguinte: mas quem que é esse Cristo? Nós sabemos muitas coisas sobre Ele, sem dúvida nenhuma, mas temos muito que aprender ainda sobre Cristo. E eu tenho uns slides e gostaria de passar uns slides para facilitar. Será que dá para apagar as luzes da frente? Só para melhorar um pouquinho a imagem. Vocês podem seguir essas passagens, esses slides. Alguns desses slides eu já passei, outros ainda não. Mas a ideia central é essa, de nós conhecermos Cristo, saber quem é Cristo. E como nós nos alimentamos todos os dias, espero que funcionou, nós também precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Nós somos atacados, a nossa tendência é nos desviar do rumo que Deus tem nos planejado. Então, alimente-se da palavra de Deus. É apenas uma ilustração, mas tem uma passagem, essa passagem que está lá em Josué, amados, eu acho ela muito rica. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esta foi a palavra que Josué entregou ao povo quando estava entrando na terra prometida. E nós ganhamos acesso à terra prometida. Não é um pedaço de terra, mas a terra eterna. Então essa palavra também é para nós. E veja a instrução que ele dava, não era só para o povo daquela época, era uma circunstância específica, mas é para nós hoje. Então não cesse, não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite. Então, obviamente não vamos poder literalmente meditar dia e noite, mas é o seguinte: nós estamos agora aqui, estamos focados, estamos numa conduta, num proceder de ouvir a palavra de Deus, de refletir sobre ele. Daqui a pouco estamos saindo, vamos para o almoço, vamos para casa, amanhã vamos para o trabalho. Aonde nós formos, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Ela tem que estar junto de nós. Os princípios, os valores, a conduta, é assim em todos os momentos da nossa vida. E a promessa é muito boa. E tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essa é a promessa que Josué nos faz, de estudar a palavra, de conhecer a palavra, e aí seremos abençoados, certo? Então, conhecendo melhor Jesus, esse é o foco da minha apresentação, daquilo que eu gostaria de trazer para os amados hoje de manhã. Um pouquinho quem é Jesus, tentar entender nas escrituras alguns detalhes talvez que nós passamos despercebido, e amados, a minha oração continua sendo para que vocês, que realmente faça a diferença, é a palavra do Senhor, aquela que está escrita, porque eu não vou transformar, é o Espírito pela palavra que faz a diferença. Então eu sou apenas um intermediário aqui, procurando enfatizar alguns pontos, mas é a palavra de Deus que está escrita, que nós vamos ver, é essa que faz a diferença, é essa que vocês levem a mensagem para nossas vidas, vão levar para nossas vidas. Quem é Jesus? Muitos disso obviamente é conhecido de nós, mas outros talvez não. Então no princípio era o verbo, está lá em João, no Evangelho de João, ele define quem é Jesus, ou fala a respeito de Jesus, nos dá a entender quem é Jesus. Então no princípio o verbo era Jesus, né? Havia o verbo aqui, é Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então podemos ver aqui que Jesus estava desde o princípio e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, os dois estavam juntos. Se continuarmos no 3, no 4, diz: todas as coisas foi feita por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele, certo? Jesus estava em toda a criação. Esse é o Cristo que nós adoramos, que nós integramos, e que cantamos, e que ceiamos a ceia dele aqui, e que celebramos porque Ele morreu em nosso lugar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Cristo para nós é a vida, e é a vida que nos dá luz, que nos dá direção, que nos clareia. Então esse ilumina, esse é o Jesus. Então vejam, amados, nessas passagens, Jesus era Deus, Jesus fez todas as coisas, a vida estava nele, Ele era a luz para os homens, Ele era a luz e a luz para os homens. Este é o Cristo que nós celebramos, esse é o Cristo que nós nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele. Lá em Gênesis, bem no início do livro de Gênesis, no capítulo 1, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Aqui está Cristo de novo, junto, fazendo o homem, criando o homem, a imagem e a semelhança. Que nós somos muito diferentes
do resto da criação, porque nós somos a imagem e a semelhança. Aliás, essa semana eu vi numa revista nossa, do Conselho Veterinário, está fazendo um ano, uma legislação que foi criada na Europa, e essa legislação, animais humanos. Agora já tem uma definição, animais humanos. Daqui uns dias, nós vamos ser a segunda classe. A primeira classe, aliás, até estão soltando os cães lá em São Paulo, que vocês andaram vendo por aí, num instituto que está fazendo pesquisas, e obviamente todos nós devemos ser contra os maus tratos, mas também não devemos nos submeter aos animais. E se essas coisas continuarem como são, em alguns aspectos, nós vamos ser inferiores a animais. Já tem animais humanos e animais não humanos. Eu não sei onde é que nós vamos entrar nessa classificação da turma da ciência. Mas olha, e foi Ele que nos criou, e criou a sua imagem e semelhança, nós. Não foram os beagles, não foram os cachorros que foram criados da imagem e semelhança, não foi ninguém, fomos nós. É esse Deus que nós adoramos, é esse Cristo que nós servimos, é essa fé que nós defendemos. Ele nos criou, nos deu vida, e somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então nós não somos qualquer um. É triste às vezes ver as pessoas se tirando a vida, é triste às vezes as pessoas ignorando Deus, mas fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Nós temos um valor espetacular perante Deus. Jesus era isso. Lá em João 14,6, passagem que nós conhecemos, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o Jesus que nós prestamos culto, esse é o Jesus que é o nosso Senhor e Salvador. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, mais ninguém, não tem outra verdade, não tem outro caminho e não tem outra vida, porque foi Ele que criou e deu essa vida. Então, ao defendermos a nossa fé, nós temos que ter isso muito claro. Quer dizer, eu defendo uma fé daquele Deus que me criou, que me deu vida. Sem Ele eu não tenho vida. Quer dizer, as pessoas podem discordar e Deus nos dá essa liberdade, mas nós temos que ter isso muito claro, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Eu estou servindo ao Deus que é o Deus que me mostra o caminho, é o Deus da redenção, é o Deus que é verdade, é o Deus que é Criador, é o Deus que tudo pode e que tudo sabe. Esse é o nosso Jesus. Também essa passagem é conhecida muito por nós, muito conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor de Deus para conosco, desse Deus, certo? E aí vemos que Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Essa é uma outra discussão, esse Deus triuno, que talvez nós façamos um outro dia. Tem informações muito interessantes a respeito disso. Mas Deus nos ama de tal maneira que dá seu Filho, para que a gente possa se reconciliar com Ele, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa irreverência para com Deus, do nosso descaso, mas Ele nos ama incondicionalmente. Então esse é o Deus que nós servimos, que tem amor eterno por nós. Lá em Atos, também, lembramos dessa passagem, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro. Do ponto de vista do plano de Deus, da vontade de Deus para conosco, a salvação só em Jesus Cristo. Então, ao defendermos nossa fé, ao entendermos em quem nós cremos naquele que nos presenteia com a salvação. Sem eles não há outra salvação. Aquele que não tem Jesus, assim diz a palavra, e assim cremos. Não há outra salvação, não tem maneira de nós nos reconciliarmos com Deus. Mas se Deus fez, Deus é bom, Deus é amor, Ele talvez tenha um outro projeto, tenha uma outra coisa não revelada. Bem, amados, eu não vou morrer nessa esperança, eu vou morrer na certeza daquilo que a palavra dele diz. Eu só gostaria de levar uma outra coisa sobre a palavra de Deus, amados. Existe uma confusão na cabeça de muitas pessoas, existe uma confusão na cabeça de muitos, e principalmente da turma mais recente, enfim, que a ciência está tentando explicar a origem da vida e assim por diante. Só lembro uma coisa muito pequena: a ciência, o que é mais comum na ciência? As verdades mudam com uma velocidade. Se nós dissermos qual é a velocidade que a ciência está mudando, nós dissemos assim, astronômica. Tudo está mudando. O que era verdade científica há pouco tempo atrás, hoje já não é mais. Nós estamos fazendo novas descobertas. Está em constante atualização, movimento. Agora é interessante. Quanto mudou a palavra de Deus que foi escrita 2000 anos atrás? Se nós pensarmos na ciência, diz assim, 50 anos atrás, o que sabia e o que sabemos hoje? Infinitamente mais hoje. Daqui a 50 anos, amados, o que nós sabemos hoje de ciência vai ser lixo.
vai ser lixo. Como é que aqueles caras viviam só tinha luz elétrica, certo? E isso muda, mas a palavra de Deus, o conhecimento que está lá, nunca mudou. Foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, e não mudou uma vírgula, e não vai mudar, amados. Então é ali que nós depositamos a nossa fé, é ali que nós temos que fundamentar a nossa crença, conhecer e para defender. Então, não há salvação em nenhum outro nome. Cristo é o nosso Salvador, não tem dúvida nenhuma que Ele é aquele que nos reconcilia por causa do nosso pecado. Então esse é o Cristo que nós adoramos. Olha lá em Pedro: levando Ele mesmo o seu corpo em nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Então Ele levou os nossos pecados e sacrificou-se em nosso lugar. Esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Jesus que nós adoramos. Então nós temos certeza que isso foi levado. Ele se sacrificou, nenhum outro se sacrificou pelo nosso pecado. A pedir esse Buda se sacrificou pelos nossos pecados, a pedir esse Maomé se sacrificou pelos nossos pecados, mas Jesus fez esse sacrifício. Então é muito diferente daquilo que o mundo apresenta por aí. Quem é Jesus? Em João 8:28 disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Aqui tem 2, 3 verdades, amados, muito interessantes. Jesus, quando Deus promete o Filho dele, vai vir como homem, e veio como homem, se encarnou como um de nós. Então Ele é o Filho do homem, e Ele é eu sou, e Ele é Deus. Então é esse Jesus que nós servimos, esse é o Filho do homem e é Deus. Eu gostaria só de lembrar, no domingo passado, nessa hora aqui, estava pregando o pastor Alexandre, e ele fez alguns comentários que eu gostaria de repetir, porque eu achei maravilhosos. É a revelação da palavra de Deus, para mim, pelo menos foi para mim, não sei se foi para os amados, a maioria estava aqui, mas foi o seguinte: quando ele lembrou de uma passagem, que quando os apóstolos pediram, Senhor, quem que é o maior do reino dos céus? Aí ele chamou uma criança e disse, vem cá e senta aqui, e disse, se não vos converterdes, e não fordes igual a essa criança, você não vai entender quem é o maior do reino dos céus. E sempre a gente entendeu a criança como alguém ingênuo, alguém simples, alguém bondoso, sem maldade. Então, se vocês não forem bondosos, ingênuos, simples que nem uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Esse era o entendimento que eu creio da maioria, e também o meu. E é isso que ele nos revela, uma coisa muito mais interessante, muito mais importante. E antes dessa revelação, é interessante que ele comentou o seguinte: toda vez que nós ouvimos a respeito de Jesus, ou com muita frequência, tem muitas passagens nas Escrituras que falam que Jesus se refere ao Pai. Eu vim em obediência ao Pai, eu sirvo ao Pai, eu amo o Pai, eu e o Pai somos uns. Se nós voltarmos às Escrituras e vermos quanto disso está escrito, quantas vezes Jesus repete isso, nós vamos ficar surpresos. E as crianças, amado, e assim, a criança é simples, a criança é ingênua. O que uma criança tem quando tem, por exemplo, 3 anos de idade? E que ele até colocou, a criança tem confiança total no pai, depende exclusivamente do pai. E se joga nos braços, ela se joga. Ela sabe que tem proteção, que tem guarda no colo do pai. Jesus foi assim. Então, Jesus estava dizendo, pessoal, não queiram achar que vocês são os maiores ou menores. Se vocês não se converter, e não for humildes e simples, e depender do Pai, como uma criança depende, vocês não vão ver o reino dos céus. O maior é aquele que fizer isso. Então, eu acho uma revelação espetacular que eu achei. E aqui nessa passagem, mesma coisa, ó. Então, disse depois Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas isto falo com meu Pai que me ensinou. Certo? É esse Jesus que nós servimos, esse é o Jesus da fé que nós defendemos. Então, quem é Jesus? É Deus, é o Criador, Ele nos dá vida eterna, é amor, é luz, é caminho, é Salvador, é verdade, é sacrifício perfeito, é o Filho do Homem que é Deus. Certo? Então esse é o Cristo que nós temos fé, que nós depositamos a nossa fé. Algumas principais razões da vinda de Cristo, muito disso eu já apresentei para vocês, mas também faz a gente entender um pouquinho quem é esse Jesus. Por que Ele veio?
certo? Nós temos uma ideia maior de que ele veio para a salvação, ele veio para morrer por nossos pecados. Qualquer um da igreja ou que professa a fé cristã, com mais ou menos entendimento, isso é básico, certo? Mas ele veio com outros propósitos também, não apenas com este propósito. Então vamos lá. Ele veio inicialmente para fazer a vontade de Deus. Isso nós temos que entender. Isso é muito importante para nossas vidas. Cristo foi obediente. Deus tinha um plano. Apesar dele ser Deus, mas também ele é uma pessoa, e ele se submeteu ao Pai. E por tantas vezes aqui na terra ele diz: eu faço a vontade do Pai. Pai, afaste de mim esse cálice, mas se for tua vontade, não afaste. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e assim por diante. Ele foi obediente. Então nós temos que entender que Jesus, uma razão da vinda dele, por obediência. Deus tinha um plano para o nosso resgate, para a nossa salvação. Deus tinha um plano, e nesse plano estava Jesus, e ele foi obediente até a morte. Então ele fez a vontade do Pai. E aí a questão que vem a nós também: estamos nós fazendo a vontade do Pai? Desse Pai que nos deu vida? Porque o que nós fizemos para ter vida? Absolutamente nada. Quer dizer, é dádiva, é Deus que nos dá. Então, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha a obediência de Jesus. E nós não conseguimos ser assim. Certamente que não na integridade que Jesus foi. Mas com Jesus nós vamos muito longe nesse sentido. Vamos servir ao Pai. Então essa foi uma das razões por que Jesus veio. Uma outra razão que ele veio para salvar os perdidos, para dar vida eterna. E nós vimos até nas passagens anteriores também, que isso também é expresso em muitas passagens. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa é a proposta de Deus. Ele veio para a salvação, aqueles que haviam sido perdidos. E nós nos perdemos. No início da nossa criação nós nos perdemos. Nós fizemos a escolha errada. E aí precisamos de Cristo. Então ele veio para ser obediente ao Pai, mas também ele veio para nos salvar. Salvar os perdidos da vida eterna. Lá em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Isso é a palavra do Senhor falando. Então, se crermos no Senhor, teremos vida eterna. Ao não crermos, nós não temos a participação da vida eterna com Deus, certo? Então a vinda de Cristo veio para salvar os perdidos, veio para nos livrar dos julgamentos. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Pai. Então está muito claro que ele vai nos livrar do julgamento. Amados, não só, eu estou pegando apenas um versículo para exemplificar, mas a gente entende das Escrituras que nós que cremos no Senhor Jesus não vamos ser julgados como o resto do mundo. O nosso julgamento vai existir para vermos os galardões que vamos ter, as recompensas que vamos ter por aquilo que fizemos em obediência ao Senhor, mas não para a perdição. Para a perdição nós não vamos ser julgados. Aqueles sim que não creem no Senhor, aqueles vão ser julgados para ver o tamanho do castigo que tem, e vão para a segunda morte. Amados, nós temos uma primeira morte, certo? Nós temos essa primeira morte e depois vamos para a vida eterna. Mas aqueles que não estão em Cristo vão ser jogados para uma segunda morte. E o que a Bíblia descreve é terror. Então, livrar-nos do julgamento. Que bom, amados, que nós não seremos julgados, que nós já fomos julgados, e que por Cristo, vamos dizer assim, nós estamos livres desse julgamento. Ele veio para que nos tornássemos filhos de Deus. E então, lá no início da carta de João, ele diz: veio para os seus não creram. Mas aí ele diz assim: o Espírito Santo inspirou homens para escrever: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Então, Cristo veio para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus, para que nós pudéssemos voltar junto ao Pai. Toda família tem um Pai. Nós temos um Pai celeste, aquele que nos deu vida, aquele que nos criou. Nós temos também aqui na terra, na verdade, essa vida terrena também, todos nós temos um Pai.
E o homem agora está fazendo coisas que daqui a uns tempos é possível até que a gente não tenha mais, não reconheça, não se saiba mais onde é que o pai está, e não se surpreenda se não vamos criar alguma maneira, isso se Deus permitir, se Deus deixar, de nós não termos nem mais, fazermos isso tudo sinteticamente. Não se surpreenda, porque eu estou crendo que Deus vai dar um basta nisso quando nós chegarmos lá. Mas nós estamos brincando de pequenos deuses com a ciência, né? Mas nós fazemos parte da família de Deus. Que privilégio, amados. Às vezes a gente não para pensar que graça temos nós de podermos ser chamados filhos de Deus, de fazermos parte da família de Deus. Nos aborrecemos no trabalho, nos aborrecemos com as coisas às vezes, mas somos filhos de Deus. Isso é um tremendo privilégio. Nos dar vida em abundância. Cristo não promete a salvação, não promete só obedecer a Deus, não promete nos livrar do julgamento, assim por diante, mas dar uma vida que nós tenhamos vida em abundância. Porque o inimigo veio para roubar e para matar, mas Cristo veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Como é que nós vamos conseguir essa vida? Claro que não é numa palavra ou duas, podemos dizer, seguir Cristo, ser um cristão fiel, verdadeiro, temente a Deus, operoso, não só de ouvir, mas de praticar, de viver. Então nós vamos ter vida em abundância. Mas a gente aprende com andar com os passos. Mas também Cristo veio para nos dar essa vida, e essa vida em abundância. Ele não promete vida miserável. E Ele também veio para remir, purificar um povo e libertá-los das trevas. E esse povo era o povo judeu, e fazendo isso, se cumprindo as Escrituras, nós também somos esse povo. Também Ele veio para nos tirar das trevas, para nos remir, nos resgatar, certo? Então a palavra diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Isso que o Senhor espera de nós: um povo zeloso, um povo remido, um povo que produz boas obras. Esse é o desejo do nosso Deus. E também passei demais aqui. Também lá em Colossenses ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Então saímos do reino das trevas, nos remiu e nos transportou para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Então foi por isso também que Cristo veio para nós. Destruir as obras do diabo. Outra razão por que Cristo veio. Nós sabemos que o inimigo faz parte do nosso ambiente de vida, nós não podemos negar. Nós sabemos, vemos o efeito deles, não vemos fisicamente como nós vemos, mas nós vemos o efeito deles, sabemos que ele existe, a palavra de Deus que ele existe, e os anjos estão por aí, e ele veio para destruir essa obra, nós estaríamos presos, nós estaríamos cativos, nós não teríamos salvação, e Cristo veio para nos dar isso, para nos, na verdade, destruir essa obra do inimigo. E pela morte e ressurreição dele foi destruída, a morte foi vencida. A morte está no poder, a vida está no poder de Deus. E antes o Satanás tinha poder, e continua ainda com o poder que Deus lhe permitiu. Mas nunca esqueçamos, o Satanás tem poder e está aí, e nós vemos os efeitos deles. Mas Deus, Cristo, tem autoridade sobre ele, certo? E em Cristo nós também somos autoridade sobre o Satanás. Então vai depender da comunhão que nós tivermos com Cristo para nos repreendermos também as obras do inimigo. Então Cristo, veja que também veio para destruir as obras do inimigo, as obras do Satanás. E numa última, tem outras causas, amados, mas não para cumprir o horário, para não nos alongarmos muito. Cristo também veio para nos fazer outra coisa, trazer paz, e que nós necessitamos dessa paz. E ele fala que não é essa paz que os homens dão, mas é uma paz que vai além do nosso entendimento. E eu entendo que vocês também entendem, que vocês, em alguns momentos da vida, nós temos essa paz. Pena que esses momentos são pequenos. Esse momento que a gente quase flutua, que a gente descansa, que a gente tem uma harmonia com o Criador espetacular. Pena que depois nos enviamos logo e saímos da paz. Mas a promessa do Senhor é que essa paz vai ser eterna, na presença dele. Isso vai durar para sempre. Então Cristo veio por vários motivos. Eu não trouxe todos aqui, se nós buscarmos tem mais.
mas todos eles estão ligados à nossa salvação, ao nosso resgate, ao nosso bem-estar. E conhecendo isso, é muito bom, amados, porque assim nós podemos defender a nossa fé, entender a nossa fé, em quem nós estamos crendo. E por que nós somos chamados de cristãos, certo? Por que nós somos chamados de cristão? Então, o que significa ser cristão? Significa aquilo que eu comentava com os amados no início: ser de Cristo, pertencer a Cristo, andar com Cristo, se submeter, ser obediente, obedecer a Ele. E isso significa ser cristão. Claro que esse obedecer tem muitas implicâncias, e nós vamos aprendendo e vamos conhecendo na nossa caminhada, né? E a outra questão: e por que você acha que você vai para o céu? Parece boba, parece meia tola a questão, mas na resposta dessa questão, ela faz com que a gente expresse aquilo que a gente entende, certo? E se nós temos dificuldade de responder, e vocês não precisam me responder, mas vocês mesmos se façam isso aqui: por que eu acho que eu vou para o céu? Amados, é interessante como, se nós formos aí na rua, nós vamos encontrar muitas perguntas, e eu fico surpreso mesmo com alguns que frequentam a igreja, que eu já fiz isso. Isso me surpreende. Sabe que eu não sei? Sabe que eu nem sei se vou para o céu ou não? E já ouvi essas respostas de quem já ouviu a palavra, não é de quem é ignorante, de quem tem dificuldade para entender por que eu acho que eu vou para o céu, certo? E não precisa ser uma pergunta muito elaborada, uma resposta muito elaborada, científica, técnica, com palavras, nada disso, daquilo que está no nosso coração. Então vai depender de conhecer Jesus, de ter intimidade com Ele, de se submeter a Ele, de andar no caminho dEle. Aí nós vamos poder entender um pouco mais e nos convencer, porque eu até posso dar uma resposta para vocês, que do ponto de vista de sentença, de português, faz muito sentido, mas se lá no meu coração eu não tenho convicção disso, de que vale? Nada vale. Então por que você acha que você vai para o céu? E não tem uma frase específica, mas eu vou tentar resumir isso, amados, e vocês podem elaborar como vocês acharem melhor. Mas eu acho que eu vou para o céu, não porque eu sou bom, não porque eu faço algumas coisas certas. Eu acho que eu vou para o céu porque eu creio em um Deus que me deu vida, que me criou, e um Deus que criou esse universo. E eu reconheço que nessa criação toda, eu não sou digno, na verdade, de estar na presença desse Deus. Eu sou falho, eu sou fraco, mas Ele teve misericórdia, Ele teve perdão de mim, e Ele fez um plano para me resgatar. E nesse plano está o sacrifício que Jesus fez, e que nós celebramos hoje. E com esse sacrifício, e com esse plano de Deus, eu posso me reconciliar com Deus, e voltar na presença dEle, na eternidade. Então eu acho que vou para o céu porque eu creio em Deus, porque foi Ele que me deu vida. Reconheço que sou pecador e que sou fraco, que não tenho por mim maneira própria de me salvar, mas que Ele tem misericórdia de mim, que enviou Jesus, que morreu pelos meus pecados, e se eu aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz, eu me reconcilio com Deus, eu vou ressuscitar e vou para junto dEle. Por isso que eu acho que eu vou para o céu, certo? Então, é essa minha maneira de expressar, mas eu acho que ela sintetiza os ensinos bíblicos, ela sintetiza mais ou menos a fé cristã, os princípios, os fundamentos, e aí nós podemos nortear, podemos lapidar um pouquinho mais, podemos enfeitar um pouquinho mais, elaborar uma resposta mais bonita, mais trabalhada, mas na essência é isso. Então, ser cristão, pertencer, fazer parte, ser de Cristo, andar com Cristo, ser dele, obedecer a Ele, andar no caminho dele, conhecer a vontade dele, aí temos que conhecê-lo. E eu vou para o céu porque Deus teve misericórdia de mim, Ele me criou, me deu vida, mesmo com defeito e tudo, fez um plano, que esse plano é Jesus, que morreu pelos meus pecados, no meu lugar, e com isso agora eu posso ter vida eterna junto de Deus, ou vida eterna no céu. Lembra que começamos falando no céu? Não é difícil de entender que, vamos dizer assim, que o céu exista, hein? Agora como é que eu faço para chegar lá? E lá, vamos dizer assim, nós vamos passar a eternidade. Então isso, amado, é bom meditarmos um pouco sobre a palavra. É a palavra de Deus que nos ensina, é ela que nos convence, é o Espírito Santo que nos convence, que nos dá esse entendimento, e nós só podemos ser gratos, louvar a Deus, porque coloca aqui um grupo de pessoas
que consegue entender uma língua, que temos à disposição a palavra de Deus. E melhor de tudo, amados, nós temos à disposição, temos a saúde física, temos a palavra de Deus, mas acima de tudo, temos a presença do Espírito Santo que nos convence, que nos toca, que nos equipa, que nos, na verdade, instrui, que nos eleva naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, nosso motivo é só de gratidão a Deus, por Cristo, pela salvação, pelo que é e pelo que tem feito em nossas vidas. Com isso, só nos resta agradecer e louvar ao nosso bondoso Deus. Amém? E amém. Glória a Deus, obrigado, doutor Alberto. Vamos ter uma palavra de oração. Que bom, à noite o pastor Dinaldo já vai estar aqui. Engraçado que o doutor Alberto falou sobre o céu aqui, eu falei sobre prêmio lá para os adolescentes, com relação ao atleta. Não é qualquer atleta que recebe o prêmio não, doutor Alberto. Para chegar lá ele tem que... Então, por mais que o céu é de graça, mas a gente tem que se esforçar. O prêmio é só para aquele que se disciplina, que luta, que sabe que tem uma meta, que tem um objetivo. Então, que coisa maravilhosa é o céu, mas você tem que pagar um preço para chegar lá. Um preço. Cada dia você tem que lutar. E não é fácil. Mas glória a Deus que nós vamos para o céu, para esse lugar maravilhoso. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos em toda essa parte da manhã refletindo sobre esse lugar onde nós vamos estar plenamente contigo. Onde passaremos a eternidade, Senhor. E nós cremos nisso. E queremos que essa nossa fé, Senhor, esteja no nosso coração sempre, Senhor, para que a gente possa viver uma vida disciplinada, para que a gente creia que os nossos sonhos maiores não são aqui nessa terra, mas são lá para o céu, Senhor. Nos ajuda, nos capacita a ser cristãos autênticos, a viver de forma digna desse evangelho aqui. Tu nos chamou e nos arregimentou, Senhor. Deus, fortalece a Tua igreja, Senhor. Traz, Senhor, essa convicção nessa manhã. Traz essa esperança, Senhor. Que tem algo a mais para nós, Senhor. E que nós podemos viver motivados, porque há um prêmio. Há algo que Tu separou para os Teus. Senhor, e nós vivemos nessa esperança, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa todos que vieram aqui. Nos prepara para um culto à noite, que seja um culto maravilhoso, gostoso. Que venhamos, Senhor, cheio de alegria à Tua casa, por tantas coisas que Tu nos dá, inclusive pela doce esperança da eternidade. Senhor, obrigado pela vida do presbítero Alberto, que se dedicou, que trouxe a Tua palavra. Capacita ele mais. Vai com ele nos seus caminhos, nos seus projetos, nas suas viagens. E o abençoe, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Receba a bênção aqui, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito seja com Teu povo, agora e sempre. Amém. Amém. Cumprimente um outro, dê um abraço, desejo um bom dia para cada um dos irmãos nesse horário de verão. Bom? Aqui, doutor.